Rádio Autêntica FM apresenta De Olho nas Cidades. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. 8h01 aqui na rádio 106,7 Autêntica FM. Eu sou o Romero Carvalho, vou com vocês até as 9 da manhã, aqui com o programa De Olho na Cidade, sempre na companhia muito agradável do meu querido Roberto Carvalho. Bom dia, Roberto. Romero, hoje o nosso Lucão está fazendo provas, né? Cada vez subindo mais, se Deus quiser. Bom dia a todos os ouvintes, um excelente fim de semana, apesar, né, de tudo. Apesar de tudo, temos que ir, né? E vamos, um bom dia pro meu amigo Renato, Carlos Renato, lá da CEMIG, uma figura humana excepcional, sempre acorda mais cedo, sábado, para ouvir o nosso programa. E pro Carlos, nós vamos de Gandhi, nesses tempos aí de incendiar ônibus, toda essa tristeza. Gandhi dizia o seguinte: aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Roberto, maravilha. E olha só, você falou aí das empresas de ônibus, ou dos ônibus, dos incêndios aos ônibus, já que aqui o nosso De Olho nas Cidades, semana passada teve uma edição especial aqui com o Chico Amaral, hoje voltando a discutir aqui os assuntos da cidade e da região metropolitana. O pessoal já tá ficando apavorado com isso, com esses casos seguidos de incêndios a ônibus e até ataques a outras instituições públicas. As empresas de ônibus, inclusive, ameaçando parar os ônibus de 9 às 4 da manhã, caso não pare esse tipo de ataque. Como é que você está vendo isso, Roberto? O que você acha que está por trás desses ataques que são sistemáticos, eles não são aleatórios? Primeiro, ontem o governador disse uma frase que tem que ser, né, destacada: não há acordo com bandidos. Por tudo que a gente viu da Polícia Militar, da Polícia Civil, que ontem, junto com o governador, deram uma coletiva, obra, né, do chamado PCC, que é uma organização criminosa que foi criada dentro das prisões para controlar o tráfico, né, e outras atividades, eu diria ilícitas, para não dizer criminosas, né, e inclusive estando aí até com deputados em São Paulo, né, um deputado foi preso e, segundo a polícia de São Paulo, ele estava ligado, né, ele lavava dinheiro de organizações criminosas, e o PCC foi criado em São Paulo, nos presídios de São Paulo. Então, todas as vezes que eles se sentem, né, que há aquela tentativa de bloquear os celulares dentro das prisões, né, a reação, além de outras ações, é essa de queimar ônibus. Nós temos não só em Minas dessa vez é um número maior, já tivemos em São Paulo ataques organizados e programados. O delegado Rogério diz que é guerrilha urbana, né, criminosa, né, e deliberada. Isso, né, tem que ser combatido com inteligência e com ação mesmo, né, das forças policiais que existem para isso. Nós não podemos admitir que a população fique refém de criminosos. Mas são vários ataques já, e já acontecem há muito tempo, né, Roberto? Eles vinham, assim, talvez até de uma forma discreta para a população de Belo Horizonte, porque não chegavam na capital. Ribeirão das Neves estava bombando, mas aqui ainda não chegava. Agora chegou, né, definitivamente, e a polícia já até falou de várias
tentativa, ou seja, ela interceptou material explosivo, esse tipo de coisa, aí pelo Estado. Tá espirrado no Estado inteiro essa questão. É muito grave, né? É grave, não, é muito grave, exige ação, né? A Polícia Militar melhorou os índices em Minas Gerais, a criminalidade tem tido um declínio graças à ação da polícia, essas unidades móveis foram um sucesso, né? E correto, né? Com inteligência a gente pode gastar menos e ter muito mais eficiência, não só da polícia, mas principalmente da polícia, né? Então, mas hoje, né, a polícia de inteligência é fundamental para exatamente desbaratar, né, a ação desses criminosos. É realmente um negócio muito sério, que tem que ser, nós temos que ter ações, né, sérias e urgentes. Roberto, em Caratinga, os criminosos atacaram um posto da Polícia Rodoviária Federal com um coquetel Molotov. E Caratinga, no interior de Minas, né? E falou, inclusive, e tinha uma carta que falava da questão das penitenciárias, era uma referência à situação do sistema prisional em Minas Gerais. Parece que há outras reivindicações nesse sentido também das penitenciárias. A gente teve no Brasil, há não muito tempo atrás, um grande motim, uma grande revolta em várias cadeias do país e, sem dúvida nenhuma, elas estão longíssimas da sua condição assim de recuperar pessoas. Elas são locais de tortura de pessoas e de formação de quadrilhas. Isso é um fato, e é um fato que tem que ser mexido, mas já que não vai ter negociação, como vai desmontar isso aqui, sendo que ele acontece de uma maneira muito sutil? Quando vê, tá ali o pessoal já fazendo esses incêndios. Não vai ser fácil isso aí pra polícia, hein, Roberto? Não vai ser fácil, senão ela já teria inclusive antecipado, né? É algo muito organizado, né? Dirigido, controlado, né? Então, assim, nós precisamos de reaparelhar as nossas polícias, né? E esse tipo de enfrentamento, ele tem sido cotidiano, como você disse, já tem ocorrido, né? É aquela história, quando chega à capital, né? A coisa tem visibilidade muito maior. Porque já estava em Taiandu, Passa Quatro, várias cidades do interior, né? Sul Uberaba. de Minas, Uberaba, já vinha acontecendo. Tupaciguara, Triângulo Mineiro, isso? Triângulo Mineiro, exatamente. Tupaciguara, que beleza, em Frutal, no Triângulo também, Mineiro, teve um trator incendiado e tudo com pichação do PCC. Sim. Que era uma coisa que a Polícia Mineira sempre orgulhava, que essas facções não tinham entrado aqui, Comando Vermelho, PCC. Nós podemos, um grande especialista no sistema prisional é o Dr. Luiz, que dirigiu a Dutra Ladeira por muitos anos, e enquanto ele esteve lá nunca teve uma rebelião. A tese dele é que os presídios têm que ser fundamentalmente lugares de ressocialização. Ele levou para lá escola, o Enem, chamava todas as igrejas para trabalharem lá, fazia um trabalho cultural. Então, assim, é uma pessoa que vou convidá-lo para poder vir estar conosco aqui, porque realmente o nosso sistema prisional, que deveria ser um lugar de ressocialização, acaba sendo de fomentação e organização do crime. Isso não pode continuar acontecendo. Pois é, subiu para 107 o número de ataques, e uma subida exponencial nessa semana, inclusive, e até ônibus escolar foi incendiado lá em Itaiandu. Impressionante, né? Nem ônibus escolar está sendo poupado, ou seja, não é nem simplesmente um ataque a questões públicas e tudo, né? Ônibus escolar, imagina, gente, isso é terrível demais. Terrível mesmo. E a gente tenta até não dar assuntos policiais aqui, mas esse é um assunto um pouco que sobe um pouco nesse conceito, né, Roberto? Não é só um crime mais, é algo mais organizado, como a gente tem dito aqui. Roberto, essa semana que vem agora, a gente tem o início da Copa do Mundo, né? Vem aí já na próxima semana, e tem também o Dia dos Namorados na terça-feira.
Que se tornou aí uma das datas mais importantes aí do comércio brasileiro, né? Virou assim, Natal, Dia das Mães e depois o Dia dos Namorados, né? O pessoal tá faturando legal aí com tudo isso. Mas assim, é importante também pro pessoal que trabalha com comércio, não vou criticar isso não, mas vai tentar sair, vai tentar levar seu namorado, sua namorada pra jantar fora nesse dia, não dá mais não, viu gente? Cinema, tudo lotado, um negócio impressionante. Mas a gente vai fazer uma homenagem musical aqui a esse Dia dos Namorados. Me pediram, na verdade, 2 seleções. Falaram, coloca lá uma seleção nacional, uma internacional. Não tem jeito, a gente coloca aqui geralmente 6 músicas, não dá pra fazer isso em 6 músicas. Então o que a gente pode fazer? Hoje a gente faz uma seleção internacional, se for o caso, na semana que vem a gente faz a outra. E aí a gente encerra. Porque olha só, música romântica, Roberto, música ou pra término de relacionamento ou pra início de relacionamento, é o que mais tem no mundo. A música pop é básica, assim, podemos dizer que 90% da produção dela é sobre isso, né? Sobre o amor, né? Cantando essa questão do romantismo, da paixão, né? Então selecionar 6 não é tarefa fácil, não. Então eu fiquei aqui, inclusive, numa sessão bem específica de tempo, de tempo, eu digo, histórico. E eu vou começar aqui, então, com 3 do que eu chamo, assim, dos 3 grandes, né? Da música popular, tem tanta gente, mas eu acredito que tem 3 compositores aí que conseguem, assim, umas melodias pop, assim, coisa que é difícil ser conseguido. Primeiro o Elton John, cantando aqui seu primeiro hit, Your Song, que obviamente eu dedico à minha namorada, minha esposa, Alessandra, que adora essa música, passou a gostar do Elton John quando ouviu ele tocando essa música. Depois, My Love, do Paul McCartney, que ele fez para a mulher dele na época, Linda McCartney, que ficou casada com ele até ela falecer nos anos 90. E depois uma divindade que habita a terra, Stevie Wonder, cantando também um dos seus primeiros hits, ele ainda quase um adolescente nessa época aqui. Ele começou a carreira com 12 anos, hoje está com acho que 66, 67, muito tempo de carreira, muito tempo dedicado a gente, com For Once in My Life. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Roberto comentando as principais notícias no De Olho nas Cidades. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof, kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or
sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, 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 whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. My love does it good. Oh, 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 oh. My love does it good. Oh, oh, I love. Oh, oh, my love. Only my love holds the other key to me. Oh, my love. Oh, my love. Only my love does it good to me. My love does it good. Don't ever ask me why I never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love. My love does it good. My love does it good. Oh, I love. Oh, my love. Only my love does it good to me.
This is mine. You can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. For once in my life. 106,7 Rádio Autêntica FM. A gente ouviu 3 músicas espetaculares aqui, fazendo já uma homenagem à terça-feira, o Dia dos Namorados. A gente ouviu primeiro Your Song, do Elton John e Bernie Taupkin. Bernie Taupkin fez essa letra, que ele sempre foi o letrista do Elton John. Ele fez essa letra com 17 anos. Ele escreveu ela durante o café da manhã, entregou pro Elton John, 20 minutos, a letra estava pronta. O Elton John, a música já estava pronta e é bem um retrato de um adolescente, né? Uma letra um pouco insegura. Ele fala: se eu fosse um escultor, não, melhor não. Assim, ele ainda ali se achando ali, né? Uma declaração insegura de um artista, e o Elton John faz essa música maravilhosa. Foi o primeiro hit do Elton John. Isso nós estamos falando de 1970. Essa música foi gravada por todo mundo, de Al Jarreau, Billy Paul, passando até pela Nicole Kidman e o Ian McGregor no musical Moulin Rouge no cinema. Rod Stewart gravou, Roy Orbison gravou, até o nosso querido Paulo Ricardo que gravou, Lady Gaga gravou, um mundo de gente gravou Your Song. Na sequência a gente ouviu My Love do Paul McCartney, que ele fez para sua esposa, Linda McCartney, e gravou em 1973, lançando no disco Red Rose Speedway. Essa música ficou semanas no primeiro lugar das paradas de sucesso do mundo todo, gravada lá no estúdio de Abbey Road em Londres. Paul McCartney tocando piano, fazendo os vocais e também com sua banda na época, os Wings, né? A Linda McCartney, o Danny Lane. Nessa época tinha ainda mais 2 componentes, acho que o McCulloch tocava guitarra e na bateria provavelmente o Sywell. Paul McCartney ainda não tinha assumido também a bateria, que ele vai assumir depois. E na sequência a gente ouviu um dos primeiros hits do Stevie Wonder, com 18 anos, cantando For Once in My Life, música do Ron Miller com o Orlando Murden. Fizeram essa música para Motown Records, para a gravadora Motown, e o Steve gravou com essa gaita espetacular que ele toca em 1968. A gente voltando lá para trás, Roberto. Que beleza. Realmente vocês estavam falando sobre o amor, sobre o romantismo, e eu lembrava, quer dizer, desde as prísicas eras, né? Vai lá no romance da Odisseia, do Ulisses, que tá lá o amor, né? Aliás, toda a trama estratégica da guerra, da volta, por causa da Helena que estava lá esperando, né? Então, assim, Camões, né? É um dos grandes nomes da literatura mundial, não apenas portuguesa. Então, assim, o amor e o desejo de amar faz parte da essência do ser humano, né? E esses artistas geniais transformam isso em música, que é a linguagem de comunicação mais fantástica que o ser humano já encontrou. Roberto, essa semana a gente teve a morte da Maria Esther Bueno, ontem, né? Que é a maior tenista brasileira de todos os tempos, né? Morreu aos 78 anos, estava internada tratando de um câncer. As pessoas, talvez da nova geração, não conhecem a Maria Esther ou tiveram contato com o tênis ali, talvez com o Guga, mas ela foi número 1 do mundo por 4 temporadas, 59, 60, 64 e 66, e conquistou simplesmente 19 títulos de Grand Slam, sendo 7 no simples e 12 em duplas. Ela ganhou 7 troféus em Wimbledon, 3 em simples, 4 jogando com duplas. Também foi campeã no Roland Garros, foi campeã no Aberto da Austrália e no US Open. Ela ganhou os 4 Grand Slams. São pouquíssimos os tenistas que hoje fazem isso. Ela tem muito pouco reconhecimento no Brasil, mas é uma verdadeira lenda lá fora. Tá no Hall da Fama do tênis. Se você vai no Hall da Fama do tênis nos Estados Unidos, ela tá na entrada como uma das maiores tenistas de todos os tempos. E também em Wimbledon, ela sempre era convidada do evento, como convidada de honra do evento, Roberto. O Brasil realmente, fala-se muito que não tem memória na política, não tem memória em tudo, na cultura, né? No esporte. Realmente, Maria Esther, eu lembro que eu era criança e a gente ouvia os feitos dela no rádio,
né? Eu e papai ficávamos ouvindo rádio, e o papai gostava de todos os esportes, né? Tênis, tudo. Então a gente ouvia o Brasil ser campeão mundial de basquete pelo rádio, né? E Campeão mundial de basquete. E campeão mundial. E a Maria Esther realmente uma das maiores figuras do tênis do mundo, da história do tênis. E no Brasil realmente poucas pessoas conhecem. Igual quando a gente vai falar de Baden-Powell. O mundo inteiro conhece e reverencia como um dos maiores violonistas, né? Que a humanidade já teve. E no Brasil pouca gente conhece. Você vai, qualquer país fora, você encontra o catálogo de todos os discos dele. Aqui, outro dia eu botei uma música do Baden-Powell e perguntei, você sabe quem tá tocando? Né? Baden-Powell, você sabe? O sujeito falou, não sei não. Então, assim, nossas homenagens a essa grande mulher e grande tenista brasileira. Roberto, mandando um abraço aqui pra Cátia do Bar Nacional, diz que lá tá tomando seu cafezinho Riachuelo, confirmando o sabor, mandando um abraço aqui também e um bom dia pra Edna Rosa, que manda seu bom dia pra rádio. E vamos aqui agora, Roberto, ouvir uma declaração, uma chamada para um evento que vai ter hoje e muito importante. A gente tá aqui vivendo toda uma mudança no mundo e a gente tem que saber disso. Nós temos aqui um evento chamado Crianças e Artistas pela Mata do Planalto, em defesa dessa Mata do Planalto que, olha, gente, tá ficando cada vez mais difícil, hein, Roberto? Eu conheço a Mata do Planalto, um lugar maravilhoso que nós não podemos deixar que a especulação imobiliária que o senhor Márcio Lacerda queria deixar destruir, seja destruída. Então vamos ouvir aqui a Desirê Ruas, que é jornalista e ativista lá da Mata do Planalto, vai falar aqui pra gente sobre esse evento que vai acontecer lá. Bem, alguma coisa que aconteceu com o áudio da Desirê que eu não consegui soltar ele aqui, mas em breve eu vou tentar descobrir o que acontece aqui com o sistema da rádio, que aqui é muito tecnológico, muito sofisticado, então a gente não deve menosprezar ele não. Roberto, então comentar uma notícia enquanto a gente vai ajeitando o áudio aqui. A economia brasileira só é menos vulnerável que a economia da Argentina entre as 18 emergentes. Há poucos anos atrás era o oposto disso, né, Roberto? Não era nada vulnerável, tava todo mundo investindo aqui. O que aconteceu nesse tempo todo? E o que aconteceu com a Argentina, que não ia melhorar lá com o Macri e a situação ia ser melhor, que tava ruim, agora que ia ficar bom, e ficou pior, na verdade. Quando a Cristina Kirchner foi derrotada, o sucessor dela, com a linha que ela adotava, aquela semelhante a que tínhamos no Brasil com Lula, do investimento no país, do resgate, né, a Cristina Kirchner enfrentou as grandes petrolíferas internacionais, reestatizando o setor de petróleo que tinha sido doado para as companhias americanas. Então, quando ela foi derrotada, o Macri entrou nessa onda de liberalismo, de Estado mínimo, de acabar com direitos sociais. Nós conhecemos esse filme, falaram, era o modelo do Brasil, diziam inclusive que Aécio Neves seria o Macri no Brasil, né? E aí, o que deu? Né? Aumentou de uma vez só 300% do botijão de gás na Argentina. Eu lembro que foi um absurdo, né? Resultado da política do Macri, do neoliberalismo, do Estado mínimo, né? O país está quebrado, teve que pedir 50 bilhões ao FMI, né? A Argentina afundou a Argentina com inflação, com desemprego e com perda de direitos sociais. Esse filme nós conhecemos aqui no Brasil. O golpe foi dado exatamente para tirar direitos, para entregar a Petrobras. Outro dia, uma matéria muito boa pegava o que alguns colunistas do jornal O Globo disseram quando descobriram o pré-sal. Não vale nada. Hoje vale para os americanos, né? Um especialista disse que o valor do pré-sal é 17 trilhões. A estimativa, estão vendendo a preço de banana por 3 bilhões. Saiu um dos poços do pré-sal outro dia, né? O pré-sal foi descoberto com tecnologia brasileira, né? Exatamente porque se investiu na Petrobras. Então, o Brasil está vulnerável e graças a uma política que torra as nossas reservas, né? Quando a Dilma saiu, o Brasil tinha 400 bilhões de reservas internacionais, não devia um centavo ao FMI,
né? Nós tínhamos políticas sociais, agora não, o dinheiro tem que ir para aquilo que chama mercado, ou Roberto, seja, isso, banqueiros. hein? Como é que é isso da gente, inclusive foi um dos motivos a greve dos caminhoneiros e tudo, que agora até o STF multou transportadoras em 506 milhões por obstrução das rodovias. Só não multa aqui da Samarco aqui, né, pela destruição de Mariana, destruição do Rio Doce, isso aí não acontece nada, né? O Supremo não multa, mas aqui multou. E o Brasil vende o petróleo, vende o bruto, compra o refinado e paga em dólar. Como é que é isso, Roberto? Por que a gente faz essas bobagens? Graças a essa nova política, o que nós tínhamos? Nós recuperamos as nossas refinarias, investimos nas plataformas. Vocês lembram que no Fernando Henrique a plataforma, e o Pedro Parente era o presidente da Petrobras, a plataforma afundou. Eles passaram a não utilizar, né, as refinarias brasileiras, estão operando hoje com 40% da capacidade. O Brasil tem refinaria para processar 95% daquilo que nós consumimos. Aí nós compramos dos Estados Unidos. Nós vamos lá comprar, vendemos o petróleo cru e vamos lá nos Estados Unidos comprar o petróleo refinado, né? Gasolina, óleo diesel, pagando em dólar. Quer dizer, vendemos em cruzeiro e pagamos em dólar. Pô, gente, isso é vender o país, é vender o povo brasileiro. O dinheiro da Petrobras é dinheiro do povo brasileiro. Então, assim, esse pessoal era para estar preso. Isso é um crime incalculável em bilhões e bilhões e bilhões que estão dando ao povo brasileiro. Isso é um negócio, né, inaceitável. Né? E quando vendemos a gasolina, vendemos por um preço baixíssimo. Aquela que sobra. Podíamos ser autossuficientes disso, né, Roberto? Esse aqui é o grande lance. Temos petróleo para sermos autossuficientes. A refinaria de Camaçari está trabalhando com 40% da sua capacidade. E assim como as outras brasileiras. Pois é, o pessoal não percebe que esses países que têm essa suficiência em petróleo são alvos de ataques internacionais, né? Será que não vê que não é uma coincidência? Não, e vou lembrar um fato aqui, gente, que vocês todos se lembram. Vocês lembram falar de Pasadena? Ah, custou um dinheirão, não sei o quê. O que era a política? Era comprar uma refinaria nos Estados Unidos para o Brasil vender o refinado para os americanos. A grande tese era essa. A imprensa distorce como se fosse um péssimo negócio. Não. Era o Brasil já investindo para ter refinaria dentro dos Estados Unidos e vender para os americanos. E o dólar vir para cá. Agora não. A gente está doando essa semana mesmo. A Petrobras doou por 3 bilhões um poço do pré-sal. Complicado. Vamos voltar aqui para nossas músicas aqui pro Dia dos Namorados. A gente começa então agora esse pequeno bloco com Happy Together dos Turtles e na sequência a gente escuta Love Woke Up Me This Morning com a espetacular banda Temptations. Daqui a pouco a gente volta. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice,
It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Happy together. So happy together. So happy together. Cento e 106,7, agora 8h41. A gente aqui fazendo já a nossa prévia dos Dia dos Namorados. Ouvimos aí Happy Together com os Turtles, música do álbum dos Turtles chamado Happy Together de 1967, que na época tirou inclusive Penny Lane dos primeiros lugares dos Beatles, né? E é uma belíssima música dos Turtles, é uma grande banda americana dos anos 60. E na sequência a gente ouviu a música dos Temptations, chama Love Woke Up This Morning. Woke Up Me This Morning, do Nicholas Ashford e da Valerie Simpson, cantada por essa banda vocal, os Temptations, ainda na Motown, do melhor álbum dos Temptations disparados, All Directions, lançado em 1972. Temptations que tinha o Eddie Kendricks como seu principal vocalista. Essa banda vocal fez muito sucesso com My Girl e muito sucesso. O Temptation foi uma das bandas mais bem sucedidas dos anos 60 e 70 dos Estados Unidos, das bandas formadas por cantores negros, Roberto. Bom demais, bom demais. Você tá de parabéns por mais essa seleção, e realmente vamos sempre cantar, né? O amor, não é só o amor, né? Entre homem e mulher ou entre quem quer que seja, né? O amor
ele não tem limites, mas o amor da humanidade. Eu queria dar um abraço para o nosso amigo David Caetano, lá do São Geraldo, que hoje está morando em Vespasiano e trabalhando no glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço, David. Maravilha. Um Atlético impressionante. Quando parece que vai, volta, né? Agora quem sabe vai. Espero que vá. Vamos tentar agora ouvir o áudio da Desirê. O Misael, nosso querido Misael aqui da rádio, esteve aqui com a gente, deu uma consultoria aqui. Eu acho que agora vai, hein, Roberto? Vamos ver. Ainda não, Misa, ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu aqui ouvir a Desirê. Festa na cidade. Ó, A Mata do agora Planalto foi. uma É só a área de presença quase do Misael, 200 é mil isso. metros Vamos voltar com ela aqui. quadrados. O evento Crianças e Artistas pela Mata do Planalto, ele foi pensado para mobilizar a população de Belo Horizonte para que ela entenda a importância da gente preservar o verde que resta na cidade. A Mata do Planalto é uma área de quase 200 mil metros quadrados, localizado na região norte de Belo Horizonte, no bairro Planalto, e é uma área riquíssima em termos de vegetação, em termos de fauna, em termos de nascentes. Quando a gente percebe a importância do verde numa cidade extremamente verticalizada, extremamente cheia de concreto, de asfalto, de construções, e quando a gente vê que a gente ainda tem a chance de salvar uma área desse tamanho, dessa importância, a gente percebe como é importante a mobilização da sociedade, dos grupos ambientalistas, dos grupos em defesa dos direitos de se viver bem na cidade, para que a gente consiga manter essa área preservada integralmente. Quando a gente fala no evento Crianças e Artistas pela Mata do Planalto, a gente entende que a mobilização tem que ser por todas as vias, pela via artística, pela informação, por essa sensibilização real do ser humano, para que a gente realmente pressione os órgãos competentes e que a gente trabalhe numa grande união para dizer que a infância de hoje, a infância do futuro, ela tem o direito de ter contato com o verde. Se a gente destruir essa mata importantíssima para a cidade, a gente vai estar cometendo um grande desrespeito aos direitos da infância, os direitos da população de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o convite para que todos participem desse evento no Parque do Planalto, dia 9 de junho, sábado, e a gente vai reunir artistas diversos e pessoas engajadas na mobilização por uma cidade melhor, no Parque do Planalto, que fica na rua São José do Jacuri, número 100, bairro Planalto, das 8 da manhã às 2 da tarde. Entrada franca, todo mundo convidado a se unir nesse grande movimento pela Mata do Planalto e pelo verde de Belo Horizonte. Ouvimos aí a Desirê Rua, jornalista, educadora ambiental, falando desse evento hoje pela Mata do Planalto. Roberto, você conhece bem a região. É impressionante, o áudio da Desirê agora funcionou perfeitamente, mas só funcionou quando o Misael entrou aqui na sala, o Marcelão. Eu fiz as mesmas coisas na mesa aqui. O que acontece, Marcelo? É uma energia de quem é da rádio aqui, né? Os caras têm a manha, só. Tá. Roberto, o que você acha dessa questão da mata e de toda essa especulação mobiliária que envolve a Mata do Planalto? A Desirê foi muito feliz. Eu conheço a mata, já andei na Mata do Planalto. É o que restou. Aliás, nós, graças aos nossos parques que andam muito abandonados, Belo Horizonte tem mais de 60 parques que precisam ser cuidados e temos que cuidar das poucas áreas verdes que permaneceram na cidade. Se deixarmos por conta da especulação imobiliária, não sobra nada, né? E, aliás, eles chegam até o céu se deixar, né? É impressionante. Não preocupam com a qualidade de vida, né, com a natureza, com a vida em si, né? Nós não somos contra o setor imobiliário. Agora ele tem que respeitar a vida, né? A Mata do Planalto é o único pulmãozinho verde que restou ali em toda a região, né? Então, assim, é uma luta mais do que justa, mais do que necessária, e é importante que a população se mobilize de toda a região metropolitana, de todas as cidades, se mobilize e lute, né, pela qualidade de vida, porque senão não teremos vida no futuro. Pois é, e é inclusive o que ela fala aqui,
E é uma questão muito delicada, né, Roberto? Porque a gente vai ficando sem essas áreas verdes, as árvores vão sendo destruídas na cidade sistematicamente, né? Então não vai sobrar nada. E depois não adianta reclamar do calor, do frio, porque o clima vai para os extremos mesmo. Roberto, olha só, essa semana a gente teve o Ministério Público Federal se manifestando contrário ao pedido de habeas corpus do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que está preso em Belo Horizonte desde o dia 23 de maio, condenado por peculato e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. E a gente teve também uma outra prisão aqui, que foi o deputado Cabo Júlio, que se entregou ao batalhão do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte, condenado por envolvimento em esquema de desvio de dinheiro público na área da saúde. Cabo Júlio, que você conhece bem também, toda a população de Belo Horizonte se notabilizou numa da greve da Polícia Militar, foi candidato até a prefeito de Belo Horizonte, estava muito bem cotado até desistir da candidatura, depois se tornou deputado desde então, né, Roberto? Já são muitos anos dele como deputado por Minas Gerais. Esse foi um escândalo terrível, né, de a máfia, né, Do sanguessuga. do sanguessuga. Os deputados botavam emendas para ambulâncias e a empresa que vendia pagava aos deputados. Um negócio terrível, né? Hoje nós temos realmente a corrupção em todos os setores da vida pública nacional, ela é abominável, né? Em todos os sentidos, e fora da vida pública também, das empresas também, quando as empresas fazem lockout, né? Quando as empresas colocam sobrepreço nas mercadorias, isso, né? Quando colocam um frango cheio de água, isso é corrupção, né? Propositadamente. Então, assim, esse foi um escândalo que, olha, que tem mais de 10 anos. O processo foi longo. Ele era deputado federal, depois ele foi vereador. Ele perdeu para federal, foi para vereador e hoje ele está como deputado estadual. Então, assim, os processos são muito lentos. A investigação começou em 2006. 2006. Olhem para vocês verem, tá? Nós temos aí, né? E ele recebeu 100 mil de doação em 2002. Não, gente, o negócio é terrível. Agora é importante que a população acompanhe, né? Acompanhe todas as. Nós temos um noticiário hoje que é só sangue e corrupção, deliberado. Agora, que tem corrupção? Tem, e que ela tem que ser punida, tem que ser investigada de uma forma generalizada, não de uma forma, né? Para uns é uma medida, para outros outra. Quando se fala em justiça, justiça não pode ter lado, tem que atingir a todos, né? O pó de cocaína não pode, né? O inquérito foi simplesmente engavetado, um absurdo. Roberto, essa semana também uma viagem de 63 mil a Brasília da Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que é isso? Uma polêmica viagem de um dia do Procurador-Geral de Belo Horizonte, Tomás de Aquino Rezende, a Brasília. O valor declarado 63 mil. Segundo ele, o jurista, foi por conta de uma indisposição de saúde de última hora do prefeito Alexandre Calil. Depois ele falou que não tem conhecimento sobre o valor de 63 mil custeado pela prefeitura, não. E aí? Ele foi no avião fretado, né? Realmente injustificável, né? Não tem justificativa. Ou seja, o Calil, ele ia embarcar, sentiu um mal súbito, uma indisposição, e aí o procurador-geral, então, foi chamado para ir nesse voo fretado. Exatamente. E essa viagem custou 63 mil reais. Dá para ir pro mundo inteiro com esse dinheiro? Dá. E hospedar em 5 estrelas com isso. Não, dá para ir na Rússia e ficar durante a Copa e voltar. E voltar. Se alimentando, ficando em hotel bom. Que coisa isso? Como é que justifica uma coisa dessa? Injustificável. Não tem para onde correr, né? Não, e nem explicação tem. Não tem, por isso que ele fala, eu não tenho conhecimento, porque como é que você explica que você gastou 63 mil num voo de um dia? Não, e o procurador... Que avião que ele fretou? Um Concorde? Ele ressuscitou aquele avião francês? Eles vão de jatinhos, né? Executivos. Não, mas isso é impressionante. Aí também tem um limite, o pessoal tem que, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Roberto, olha só, essa semana agora a gente começa a Copa do Mundo. Já vamos ter jogo essa semana agora, comércios e bancos já mandaram aí
sua lista do que vai fechar, do que vai ficar aberto, tudo isso já tá divulgadinho. Agora, o que você tá esperando desse torneio aí, Roberto? Na Rússia, um local diferente, né? Nunca tinha tido um grande evento lá desde Olimpíadas de Moscou, desde a União Soviética, né? E agora, o que nós vamos ter nessa Copa do Mundo aí? Quem que você acha que são os favoritos para esse torneio? Que sempre tem muito carinho de todo mundo, porque futebol é um esporte muito popular e a Copa do Mundo é um grande evento desse esporte popular. O futebol realmente faz. Fica estranho, né? Porque a última Copa foi aqui, fica uma coisa assim distante da gente, né? Porque a outra a gente tava aqui integralmente envolvido, né? A outra, ela tava na nossa casa, né? No nosso quintal. Mas a Rússia é um lugar extraordinário. Eu acredito numa grande Copa, espero, né, um nível técnico e futebol que o brasileiro adora, o mundo adora o futebol e que realmente o futebol impere. O Brasil tem chances, assim como a Espanha, a França e a Alemanha. Eu acho que são talvez os mais fortes candidatos. Sempre tem surpresa, né? E podemos ter surpresa lá, mas eu acho que a Copa fica num desses quatro. Eu concordo contigo, eu acho que tende para esse pessoal aí que você falou. São os times as seleções mais fortes das que chegam, pelo menos antes do evento acontecer, né? Porque como você falou, Copa tem surpresa. Mas assim, Copa tem surpresa, mas mais ou menos, né? Não foge muito também de uma galera ali não, né? Tanto é que raramente a gente varia o grande campeão, né? A zebra é difícil na Copa. Ah, muito difícil, apesar de ser um torneio curto. A Argentina, né? Não podemos esquecer da Argentina. A Argentina cresce, né? Roberto, sua poesia pra gente encerrar aqui o nosso programa. Já que a gente fez aqui o Dia dos Namorados, a gente vai fechar a programação musical, Roberto, já vou anunciando aqui, com 2 músicas de 2 bandas que são emblemáticas. Uma, os Beach Boys cantando God Only Knows, música do Brian Wilson, que, segundo Paul McCartney, é a canção de amor mais bonita que já foi escrita, é do álbum Pet Sounds, que na minha opinião é o melhor disco pop de todos os tempos, uma obra-prima da música pop, e lançado em 1966, e na sequência uma música dos Beatles, composta pelo George Harrison, que segundo Frank Sinatra é a canção de amor mais bonita já escrita, Something, do disco Abbey Road de 1969, esses arranjos maravilhosos aqui do George Martin, uma linha de baixo incrível do Paul McCartney, solo do George Harrison, Billy Preston também participando, tocando Hammond, que a gente vai encerrar o programa hoje com ela. Então, desejando a todos um ótimo final de semana e vamos no clima homenageando a todos os enamorados deste mundo, né? Especialmente para minha querida esposa Fatinha. Ternura é a única força capaz de mudar e fazer o mundo ser diferente. Onde não existe ternura, não existe vida. O que parece ser mais vulnerável, o que parece ser mais fraco, é onde reside a verdadeira força, o verdadeiro poder, que nasce do gesto mais simples, do carinho despojado, do sentimento enraizado. Um abraço, um carinho, uma palavra, um olhar. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go